Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: fazer a vontade do Pai. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 55. Fazer a vontade do Pai. Como vimos no capítulo anterior, trabalhar no descanso de Deus é fazer sua obra sob a direção do Espírito. Quando isso não acontece, corremos o risco de agir como João Batista, que por deixar de ser impelido pelo Espírito Santo, duvidou de Jesus depois de testemunhar que ele era o Filho de Deus. Mateus 11:2. Na verdade, João estava cansado e sobrecarregado, pois não havia tomado o jugo do Senhor. Versículo 29. Hoje, Deus quer aliviar sua carga, fazendo-lhe um convite para servi-lo em seu descanso. Ele é misericordioso e deseja encontrar homens de coração contrito e espírito arrependido, abertos para receber sua misericórdia. Isaías 66:2, versão King James atualizada. Neste capítulo, veremos que precisamos arrepender-nos e, assim como o Rei do Reino dos Céus, fazer a vontade do Pai. Deus dá oportunidade para todos se arrependerem. Mesmo os líderes judeus, que no auge da rejeição ao rei, conspiraram contra sua vida, Mateus 12:14, tiveram oportunidade de arrependimento. Isso mostra que Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, versículo 20, mas sempre dá ao homem a oportunidade de se arrepender. Quando João Batista apareceu no deserto clamando: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus", Mateus 3:2, observou que estavam ali os fariseus e os saduceus e disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Versículos do 7 a 8. Aqui vemos que Deus estava dando para a velha liderança da religião judaica a oportunidade de produzir frutos dignos de arrependimento e entrar no reino dos céus. Portanto, o Senhor dá chance para todos, ele não descarta ninguém. Naquela ocasião, alguns se arrependeram e entraram, mas a grande maioria não. Isso é um alerta para nós. Devemos arrepender-nos e fazer a vontade de Deus hoje. Jesus cura o homem da mão ressequida. Os fariseus não perdiam a oportunidade de importunar Jesus e sempre buscavam ocasião para acusá-lo usando a lei. Vimos no capítulo anterior que eles questionaram Jesus acerca do sábado, pois naquele dia os discípulos haviam entrado numa seara e colhido espigas para comer. Após esse episódio, no outro sábado, Jesus entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: "É lícito curar no sábado?" Ao que ele respondeu: "Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado deixa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem." Então disse ao homem: "Estende a mão." Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mateus capítulo 12, versículos do 9 ao 14. Atentemos para o seguinte: de acordo com o Evangelho de Lucas, os fariseus interrogaram Jesus em 2 sábados diferentes. Lucas 6:6. Na primeira ocasião, o rei revelou que é o Senhor do sábado e que prefere misericórdia a holocaustos. Mateus capítulo 12, versículos do 7 a 8. Na segunda, ele mostrou sua preocupação com o homem, comparando-o a uma ovelha. Versículo 11. Sem dúvida, Jesus se preocupou com as pessoas e, como ele, devemos também ser compassivos. Pode ser que você não consiga resgatar muitas pessoas, mas se resgatar uma pessoa, já terá valido a pena. Por conhecer o encargo que arde no coração de Deus, não podemos continuar frios com o coração endurecido. Como Jesus, temos de fazer a vontade do Pai. O homem que foi curado no sábado tinha uma mão ressequida, ou seja, paralisada. A mão é um membro do corpo muito importante. Necessitamos dela para realizar várias atividades no dia a dia. Uma vez ressequida, ela perde a força e, consequentemente, a função. Acredito que tenho fundamento para falar desse assunto, pois vivo uma experiência parecida. Na primeira semana de setembro de 2020, minha mão direita perdeu a força. Os médicos descobriram um problema na coluna que provocou o estrangulamento do canal medular.
então tive que passar por cirurgia. Hoje ela não está completamente curada e ainda estou recuperando-me. Com isso, quero mostrar como é impressionante do fato desse problema estar associado ao sistema nervoso, que por sua vez está ligado ao comando da cabeça. O cérebro é quem controla os movimentos. Portanto, se ele interrompe a ordem de comando para a mão, esta para de funcionar. Isso nos remete ao problema do ser humano. O problema do homem é estar desconectado daquele que o criou. Assim como uma mão que por não receber o comando do cérebro para de funcionar, um homem que não recebe o comando de Deus, por não estar conectado a ele, não consegue servi-lo no descanso, perdendo sua função. Graças a Deus, Jesus desceu do monte para nos curar, pois essa era a vontade do Pai. Ele curou o homem da mão ressequida e fez isso no sábado. Para aqueles que não reconheceram que Jesus era o Cristo, o Senhor do sábado, pareceu provocação. Por isso acusaram-no de violar o mandamento sagrado. Para os fariseus, observar os preceitos da lei era mais importante do que salvar vidas, ou seja, do que fazer a vontade de Deus. Como abominava a violação dos preceitos da lei, ao ver Jesus curar no sábado, encontraram um pretexto para conspirar contra sua vida. Para eles, guardar o sábado era mais importante do que curar aquele homem que estava com a mão ressequida. Entretanto, Jesus sempre fazia a vontade do Pai. Por essa razão, Isaías profetizou: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha mão se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Mateus 12:18. Percebeu? Jesus agia pelo Espírito de Deus. Igualmente, hoje não me deixo conduzir pela minha capacidade, mas pelo Espírito.